interessa qual seja a perspectiva que uma pessoa tem, tá? Seja ela de origem religiosa que seja, né? Eu quero dar o passo mais para trás possível, né? Se você pensar em qualquer perspectiva de o que a gente chama de metanarrativa, ou seja, a narrativa que transcende ou tenta dar conta das origens das coisas, onde é que tudo começa, né? A gente vai chegar à conclusão, né? Ou falando com... E é muito interessante, se você puder fazer muito diálogo interreligioso, é muito interessante. Falando com um hindu, falando com um budista, falando com um muçulmano, falando com um cristão, bobear até falando com ateu, você vai encontrar assim, a perspectiva de uma divindade. A perspectiva de que a vida da gente, e essa foi a grande tragédia do século XVI, foi o homem, né, iniciar um processo no século XVI e terminar no século XIX de negação de qualquer coisa que não transcendesse o nível do chão, o nível do concreto, que não pudesse ser absorvido pelos nossos 5 sentidos. O fim desse processo, como eu já falei algumas vezes, se marca, o início do fim, né? Normalmente aí quando a bomba atômica explode em Hiroshima e Nagasaki, né? Porque a gente falou assim, onde é que nós estamos chegando? E se você olhar para as notícias de hoje, nada nos diz que a gente esteja chegando em algum lugar melhor, né? Ou seja, a gente continua insistindo, e eu fiquei assim, eu vou tentar conseguir de algum jeito, né? Nem que tenha que ficar na televisão grudado para filmar, ver se eu consigo um comercial do IDEC, né? O Instituto de Defesa do Consumidor, que eu falei, meu Deus, é que eu vou falar amanhã. Eu não tinha um DVD, eu não tinha uma fita, não tinha nada para gravar. Um comercialzinho de 30 segundos do IDEC, falando o que move o mundo, como é que o mundo funciona. Você viu esse programa? Não sei quem mais viu essa propaganda do IDEC. Isso, que é uma animação que parece um globo, né? As coisas vão se estragando. Então, na verdade, se a gente for originar a nossa crise presente, dessa presente era que a gente vive, ela está muito localizada nessa perspectiva de negação do sagrado, de negação da divindade. E isso é uma coisa comum, não só ao cristianismo, mas a qualquer forma de expressão do ser humano, essa concepção do sagrado, né, o que o Jung chamava de luminoso, e que a Bíblia, né, nos anuncia como Deus. Partindo disso, existe alguma coisa que a gente pudesse chamar de Deus? Isso aqui que eu vou estar escrevendo, não sei quem conhece uma série de livros que tem em inglês, como assim, o Guia dos Idiotas para. Conhece essa? Como é o nome daquele? Idiot's Guide to... Idiot's Guide to... Não sei se já viu esse... É um livrinho assim, Idiot's Guide to qualquer coisa que você imaginar. For Dummies. Hã? For Dummies. Também. For Dummies também tem esse. São umas coisas assim. Então eu vou tentar fazer assim, o que seria o Guia dos Idiotas. Tá? Ou seja, básico do básico, passinho atrás de passinho, o que é que a gente está aqui dizendo. Tá? Então é bem... Vamos lá. Deus. Eu não falaria que é um guia de idiotas para Deus, mas pode até ser. Tá? Sobre o que é o cristianismo, basicamente. Se você olhar esse Deus, a primeira revelação que a gente encontra na Bíblia, aqui nós estamos num grupo cristão, a gente entende que esse Deus se revela na Bíblia. A primeira revelação de Deus é que Ele criou o mundo, e esse mundo estava em absoluta desordem. E a palavra para desordem em grego é caos. Isso é um princípio. O mundo, quando Deus criou, era sem forma e vazio. Caos. E aí, Deus criou o oposto exato do caos. Que alguns já lembram o que é, né? Cosmos. Que foi a palavra que a gente trabalhou na semana passada. O contrário de caos é cosmos, desordem e ordem. Não no sentido cartesiano de ordem, que nem a nossa bandeira, ordem e progresso, né? Mas no sentido de dar sentido a alguma coisa. Caos e ordem
são princípios que coexistem na origem do universo. O universo, surge assim. E entra um diferencial na história, porque quando Deus cria o cosmos, fim do capítulo 1, assim, viu Deus tudo que havia feito e viu que era muito bom. Ou seja, aquilo que começa, e eu não estou querendo entrar nesse meandro de como começa, de como vai, blá 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 blá. Aquilo que começa no caos, termina em cosmos, e Deus fala, isso é muito bom. Ele falou, está aqui, e daqui sigam adiante. Ou seja, quando ele estabelece a ordem, não está feito, dado, acabado e assim bonitinho. Ele vai dizer, olha, daqui agora deem nome aos animais, façam, criem, cresçam, cultivem, ou seja, uma série de coisas que continua. Vai, agora a bola está com vocês, passou a bola. Niki passou a bola. Né? No que a bola foi passada, entra um fator disruptor, vamos falar assim, né? Que rompe essa ordem, que a gente chama de pecado. Ora, lá em Romanos, no fim do processo todo, 3.000 anos depois, Paulo foi escrever: o salário do pecado é a morte. Que melhor traduzido e mais literalmente seria a consequência, o pagamento que você recebe. Por isso que foi chamado de pecado, que daqui a pouco você vai ver o que é a morte. E o que é a morte? É a volta para o caos. Vou dar um exemplo. Você pega uma banana. Uma banana um dia foi nada. Era um pólenzinho e tal, foi lá e virou uma banana. Que bonita banana, não é? Aí você deixa a banana em cima da mesa. O que vai acontecer com a banana? Ela vai começar a se desorganizar. Ela vai começar... Primeiro ela vai ficar cheia de pontinhos pretos, ponto no qual ela vai estar gostosinha. Depois ela vai começar a ficar com a casca toda preta. Depois ela vai ficar molenga por dentro. Vai ficar ácida e intragável. Vai surgir um mofo em volta. E se você deixar aquilo ali por um bom tempo, se você voltar depois, não tem mais banana. Porque ela vai se desorganizar. E se você olhar, o máximo você vê uma mancha. E vai ter que falar, o que será que manchou aqui? E ninguém talvez vai lembrar daquela bela banana orgânica. Lógico que se a banana for orgânica, ela vai durar um pouco mais do que a banana que não é orgânica. A banana orgânica demora um pouco mais. Ela demora um pouco mais a estragar, mas seja ela orgânica, seja ela artificialmente produzida, ela vai para o bem-léu. Porque existe no universo uma tendência do cosmos murar o caos de novo. Esse negócio chama-se entropia. Isso mesmo, entropia. Está claro? Entropia. Entropia. É a tendência de tudo apodrecer. Tudo cai. Tudo cai. Chega uma... Vai, não tem jeito. Isto é uma questão da entropia. Né? Depois a gente pode fazer uma relação de tudo cair e o pecado, mas é uma coisa maior, né? Deixa eu falar. Veja bem. O pecado, ele é uma força que entra no sentido oposto, contrário, de trazer o caos de volta o tempo todo. E o que é o caos? É isso que a Bíblia chama de morte. E o que é o cosmos? É isso que a Bíblia chama de vida. O que é a vida? A vida é o ser, se expressa em alguma coisa que é. O que é a morte? É alguma coisa que se expressa em não ser. Não é. Está dando para entender isso aqui? É só, Idiot's Guide to, tá? Bem facilzinho para entender. Pois bem, vamos chamar isso aqui, para ficar uma linguagem não tão evangélica, um princípio cósmico geral, tá legal? Isso funciona assim. As coisas funcionam dessa forma. Essa é a tendência natural que você vai provar desde a banana até a sua própria vida, até a sociedade que a gente vive. Existe uma força puxando. O que é fantástico nessa história toda? O caos, a entropia, a morte, o desaparecimento, a desorganização é a ordem natural das coisas.
Na verdade, o universo inteiro, se falar com física, ele vai estar falando, cara, o troço está indo para o beleléu. O milagre nessa história toda é que irrompe no meio disso a vida. E o que não é normal acontece. O que não é possível é nós estarmos nessa sala aqui nesse momento. Isso aqui é um milagre, sabe? Esse negócio de celebrar a vida, se alegrar diante do Senhor, esse fato da gente estar aqui hoje, isso não é normal. O universo não conspira nesta direção. Nascer uma criança, né? Se pegar a Marina ali no colo, isto não é, isso é um tapa na cara da ordem natural do universo. A vida não seria natural. Natural era a não vida, é a desagregação, é a destruição. Que força é essa? Tão tremenda que inverte a entropia, que faz assim, vem vida. Onde tem caos, tem ordem. Onde tem morte, vem vida. Isso é o que a gente chama de criação. Está claro? Conta aí. Que bom. Que bom que fomos até aqui. Pois bem, a partir disso, o mundo se organiza. Vamos passar aqui essa página cósmica, né, da física. Vamos passar para a religião. Tá legal? Para onde que a coisa vai? Você tem um princípio do ser que a gente identifica com Deus. E se a gente for numa parte específica da religião, que é essa que está aqui, você vai contar uma história aqui dentro. Aqui dentro desse livro você vai contar uma história básica. Um Deus que é. Um Deus que é. E por que é? Ele é sempre o mesmo. Quando eu falo sempre o mesmo, eu tenho um medo das frases que eu uso. Quando eu falo sempre o mesmo, parece que Deus está estático. Sabe aquela palavra no hebraico que fala obrigado? Eu sou o que sou. E se eu disser para vocês que isso não é assim que está na Bíblia, lá no hebraico? Eu estava escrevendo sobre isso ontem. No hebraico, o tempo não é eu sou o que sou, não está no perfeito, está no imperfeito. No imperfeito é eu serei o que eu virei a ser. Eu serei o que eu vier a ser. Isso. Eu serei o que eu vier a ser. É imperfeito. Ou seja, Deus é o barato, Deus é sendo. É um troço meio doido. Então vamos lá. Mas Ele, sendo Ele o que é, Ele é o que Ele é. Tá? Nesse sentido que Deus é o que Ele é. Agora, isso aqui, não ser, carece de uma coisa chamada identidade, tá claro? Porque o que não é, não tem identidade. Estamos de acordo aí? Assim, tá lógico, tá? Não, é filosófico, mas é a vida da gente. E eu vou dizer por que é a vida da gente, muito claramente, porque aqui, ó, é a ausência de identidade. E aqui é uma identidade muito clara. Deus não tem que se mostrar. Quando Moisés pergunta, aliás, aquela frase lá de Moisés em hebraico é muito interessante. Que quando Moisés pergunta, e quando disserem, quando me perguntarem quem que te enviou, o que eu digo? Na verdade, se você olhar direitinho, Deus está dando uma bronca no Moisés, ele não está explicando. Depois, no fim da frase, ele explica, ó, eu, Deus do seu pai Abraão, de Isaac, de Jacó, que eu estou te enviando. Depois ele fala, mas no começo ele falou, sou o que eu sou e ponto, acabou. Eu sou o que eu vier a ser. Ou seja, eu não preciso ficar me explicando. Vamos voltar ao meu assunto. Você vai lá e diz para o faraó, não sei o que. Pega um diálogo em casa, é muito interessante. Aliás, é um diálogo muito duro de Deus com Moisés o tempo todo. E Moisés, não, mas veja bem, seu cara, não sei o que, não sei o que. Aí no final das contas ele falou, tu vai porque eu quero que você vai, acabou, tá bom? Mas não sei mais nada. Eu fico imaginando, eu me olho com a Giovana, eu fico imaginando olhando para Moisés e falando assim, 1, 2, ele, tô indo. Ou se era Gabriel, ele foi, tô indo. Né? Antes que o 3, tem que dar uma parada lá. A ausência de identidade, o não ser, a gente chama de vários nomes. Diabo, que é na verdade um título, não um nome, né? Diabo é diabolos, aquele que divide, né? Aquele que, de novo, causa exatamente isso. Diabolos, que pega o todo e parte em pedacinhos.
Chama de diabo, chama de Lúcifer, chama de... Mas sinceramente você pode chamar do que você quiser, sabe por quê? Porque não tem identidade. Não tem, se tivesse identidade seria, se fosse seria Deus. Como não tem identidade, não é o diabo, o Lúcifer, o capiroto, o filho do que fuça, o nome que você quiser dar. Você dá o nome que você quiser. E ele mesmo se dá o nome que quiser. Olha para a história da Bíblia. Você vai encontrar ao longo da história da Bíblia ele assumindo várias identidades. Várias identidades. Naquele momento de Moisés, o faraó e todas aquelas divindades lá, e a divindade suprema que é o faraó. E um povo é chamado a se libertar das panelas de carne do Egito e da sua dependência. Porque se alguém duvida que o povo de Israel, mais do que escravo, era dependente da estrutura egípcia, dá uma olhada nas reclamações a partir do Mar Vermelho. Ah, você trouxe a gente aqui para morrer no meio desse deserto. Nós lá pelo menos tinha um painel de carne, tinha comida. Ah, as cebolas e os alhos do Egito. Ah, como era bom. Ah, eles levavam a chicotada de vez em quando, mas também tinha comida. Para ele dormir, chegava de noite ninguém escoteava a gente. E tinha horário. E tinha, até que os caras traziam comida no horário certo, a coisa funcionava. Agora você traz a gente para o meio desse deserto, para morrer aqui afogado? Ou então porque não tem carne? E bababá. É só essa coisa. Eu quero voltar para cá. Depois, se você for para frente, você vai botando quantos nomes você quiser. Você bota Baal, você bota Astarote, você bota... Como é o nome daquele mesmo? Lá no Velho Testamento. Baal, Astarote, Mamon, depois, mais tarde. Baal, né? Diana, mais tarde. Você vai assumindo um monte de identidade. E você vai vendo que essa não identidade permite exatamente que a cada momento algo faça uma disputa básica pelo nosso coração. Aqui que está o centro do negócio. O coração da gente. E não pode. Passa a ser o campo de batalha para essa coisa aqui. É o nosso coração ligado diretamente a isso. Lealdade. E se você olhar a história do Velho Testamento, é o tempo inteiro para que lado que pende a lealdade. O tempo todo. Você vai encontrar isso em Josué, você vai encontrar isso nos profetas, você vai encontrar isso em Elias, você vai encontrar isso em... Eu estou fazendo uma passada muito longa sobre várias coisas que eu vou poder voltar ao longo desses 2 meses. Mas o tempo inteiro, até eu acho que Elias é ótimo, né? Chega os profetas de Baal e fala assim, olha, para mim a coisa mais, o ponto alto dessa discussão é Elias. Ele fala assim, decidam a quem vocês servem. Se Deus é o Senhor, sirvam. Se Baal, sirvam. E vamos fazer isso. Vamos botar aqui uma disputa, vamos bater uma aposta. Vamos bater uma aqui e ver quem é que bota fogo do céu. Ou seja, ele coloca a cabeça à frente e o resto da história que você pode ler na sua casa. É sempre uma questão de lealdade. Você vai ver isso acontecer com Davi, você vai ver isso acontecer com Salomão. A questão central é sempre uma questão de lealdade. Se você entendeu isso, e se você consegue acompanhar, se você tem uma história bíblica na sua cabeça razoável, se você não tem uma história bíblica razoável na sua cabeça, assim, é uma dica interessante pegar a Bíblia e dar uma olhada, dar uma lida, ver se é isso mesmo. Eu acho muito legal que as pessoas sejam como os bereanos, né? A Bíblia fala que os bereanos eram mais novos porque eles iam depois e checavam se aquilo que estava lá, estava na Bíblia. Era depois, ela senta. Isso fala 6 dias, você tem que estudar, ler, olhar, pensar. Ver. Isso torna você mais nobre. Torna você mais... Vê se é isso mesmo. Pois bem, quando a gente chega há 2000 anos atrás e tem a entrada na história do cristianismo, ao qual nós estamos ligados, esse cristianismo se localiza de novo no centro de uma questão de lealdade. Você tem um Deus que assumiu um papel. E esse Deus está traduzido na figura do imperador romano. Esse é o contexto no qual nasce o cristianismo. O cristianismo nasce e o primeiro imperador foi aquele que, durante o qual Jesus nasceu. Até escrevi no livro para você sobre um resumo sobre isso. O primeiro imperador é César Augusto.
Que títulos tem César Augusto? É anunciado a Boa Nova, o Evangelho, que nasceu César Augusto, Soteros Cosmon, Salvador do mundo, que trouxe a paz à terra. Esse é o contexto no qual nasce e surge Jesus. Todo mundo está repetindo isso. Finalmente a nossa desordem. Porque, gente, quem não assistiu ainda devia assistir A Vida de Brian, do Monty Python. Quem não assistiu ainda, é um bom filme. A Vida de Brian é uma piada sobre um cara que vive, ele nasceu na casa do lado de Jesus. Não é uma comédia, né? Então o cara caminha. Quem não vê é muito engraçado, o filme é super engraçado, né? E num determinado ponto tem lá um exército revolucionário de libertação da Palestina do meio, né, que se dividiu do exército revolucionário da Palestina. São 3 pessoas que formam um exército revolucionário. É um negócio bem anos 60, né, aquele grupinho guerrilheiro de universidade, né, vamos botar fundo, não sei o quê. E aí no meio da discussão deles, aí os caras falam assim: os romanos nos oprimem, os romanos são ruins, são. E o que eles não deram de bom? Aí um fala assim: eles deram estradas. Mas além das estradas, o que eles deram? Eles deram aquedutos. Mas além das estradas e dos aquedutos, eles botaram um bocado de segurança pública também, né? Mas além dos aquedutos, da estrada, de segurança pública, o que eles fizeram? Eles geraram um bocado de avanço na economia, né? Mas além dos aquedutos, da estrada, do avanço na economia, da ordem... eles trouxeram universidades também, escolas e coisas... Mas além disso tudo, o que eles fizeram? E no final, quando o cara vai dizer, eles trouxeram teatro, trouxeram pintura, trouxeram outros idiomas e tal. Isso era reunião. É uma brincadeira que eles fazem no filme, mas é exatamente isso que Roma trouxe mesmo. Pegou aquele bando de bárbaros, chamava tudo de bárbaro. Botou o quê? Estrada, ordem, a tal da Pax Romana. Aquilo era uma bagunça. Eles chegaram, vão botar a ordem nisso aqui. Como? Pelas armas. E aliás, o Império Romano, né, depois de Augusto em diante, brigou muito pouco. Você sabia disso, né? Tinha muito pouca batalha. Os caras tinham aquela arma de guerra. Chegava na porta da cidade e falava assim: 2 opções. Ou vocês deixam a gente entrar e passa a pagar imposto e vira parte do Império Romano, ou a gente entra e mata vocês todos. Era assim que eram as brigas. A maioria entrava: não, tudo bem, pode entrar, a casa é sua, por favor, né? Não tinha opção. Fala assim: opção está dada. Quem está aí falando isso? É o exército mais poderoso da terra. Eu só perguntei porque eu queria saber, mas a casa é sua, pode entrar, inclusive pode entrar na minha cama, né? Era assim. A maioria das coisas não foi nem não deve morrer muita gente, não, assim, tinha batalha grande. Eles mostravam que tinham muito poder e falavam: olha, é pela força que a gente impõe a paz. E o que vocês vão trazer aqui? Estádio, tal. Só que vocês vão ter que dar mais terra, vão ter que pagar imposto, vão ter que fazer isso, já botar uma colônia romana aqui, ainda vou te dar cidadania. Só se lembrar de Porto Rico hoje em dia. Porto Rico é uma ilha, né, que um dia foi um país, né, e que hoje é um Estado americano. Né, uma enorme vantagem. Elege, inclusive, deputado e tal. Tá lá. É mais ou menos a mesma coisa. Bom, gente, se você entender isso, é diante desse quadro de um poder que surge um grupo de pessoas falando: tudo isso é mentira. A paz não vem pela força. A paz não vem pela força. Vem pelo menino. César não é salvador de nada, ele é um opressor. Ele é o Deus do presente século. Se você abrir ali, só para você ter uma curiosidade com alguns textos. Vou ler alguns aqui para você. 2 Coríntios 4:4. Se você quiser acompanhar. Se você começar no versículo 2, né? Olha que interessante a fala de Paulo. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade,
recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo que está encoberto, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus disse que das trevas resplandeça a luz. Ele está remetendo àquele caso da criação aqui. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você pode ler isso super religiosamente, é um direito que você tem. Mas o que ele está falando, quando ele se refere ao Deus desta era, ou seja, a manifestação do não ser neste tempo presente, é que ele tem o poder de cegar, a gente ficar iludido. O que isso tem a ver com a gente hoje, para terminar, porque eu não vou aprofundar, tá bom? Ah, mas eu queria aprofundar mais. Tudo bem, venha nas outras semanas. Meus 5 minutos finais. Eu estou contando meu tempo aqui. Meus 5 minutos finais são para dizer o que isso tem a ver com a gente hoje. Eu falei aqui no Natal e falei no Ano Novo, nós temos hoje a mesma situação, porque o universo continua sendo o mesmo, o planeta Terra continua sendo o mesmo, e nós aqui estamos na mesma situação. Nós temos uma divindade máxima e eu quero ver, se alguém por acaso conseguir essa propaganda do IDEC, puder gravar, se eu não puder, assim, olha, eu consegui, assim, gravei, legal. O mundo hoje se submete a uma divindade. O que caracteriza uma divindade? Ela estabelece as regras, o certo, o errado, o deve, o não deve, o pode, o não pode, o acesso ou não acesso às coisas. E, inclusive, a ortodoxia e a heresia. A divindade do presente século, nesse momento, chama-se mercado. Mercado. Você fala, mas sempre foi mercado? Não, 60 anos atrás não era mercado. 60 anos atrás, a divindade era o Estado, que existiu para botar controle no exagero que acontecia antes. O Estado é um fenômeno que acontece a partir do século XIX de maneira geral, começa um pouquinho antes na Inglaterra e na França, mas no século XIX e XX aqui aparece o Estado. Se você não sabe, não tinha esse negócio de país. A Alemanha, por exemplo, existiu no século XX, Itália no século XX. Antes não tinha. Não existia. Não existia. Era um troço, uma confederação, era um pessoal que tinha uma identidade linguística, mas não era o Estado controlando. E existiu por quê? Para se contrapor ao Deus anterior, que era o pensamento científico e a religião, o progresso por meio da indústria. E por isso tinha a Revolução Industrial, e toda aquela opressão que a gente aprendeu no colégio, que as criancinhas trabalhavam 15 horas por dia. E antes disso, o poder, a divindade havia se tornado a própria Igreja Católica, a manifestação cristã no Ocidente. E o rei? E o rei. Mas o rei é posterior, né? Pode ser o rei, os déspotas esclarecidos um pouquinho antes, como intervalo, né? Então, mas aí já é quase no Estado, né? É quase aquela transição. Absolutista, né? Mas esse absolutismo nasce mesmo na Igreja Católica, forte, né? E se você voltar antes disso, você vai encontrando isso na hegemonia que essa Igreja Católica começa dos feudos, que vão tendo essa fragilidade, e antes disso o Império Romano. E se você for voltando no tempo, você vai voltando e remetendo sempre a mesma divindade, anunciando novas identidades. E essa divindade sempre tem a sua religião. A religião, para olhar no nosso período de vida, a religião antes do mercado não era o consumo. Hoje o mercado, essa divindade, tem uma grande religião, o consumo. Quem assistiu o jornal essa semana viu ontem, por exemplo, estabelecido de que os shoppings não esvaziaram depois do Natal. E que o consumo ainda aumentou mais. E que a liquidação das Casas Bahia esse ano foi um insucesso. Tanto porque não tinha mercadoria, quanto que não tinha muita promoção. Porque o consumo está aquecidíssimo. E todo mundo continua consumindo e muito feliz. Esse é o objetivo. É a nossa religião. E essa religião tem os seus sacerdotes. Os sacerdotes dessa religião são os CEOs, ou os professores de MBA, que dizem a ortodoxia é essa, os teólogos. Isso é ortodoxo, isso é certo. Você tem os missionários, né, que são os marqueteiros. Os marqueteiros, olha lá, publicidade, não sei o que, vamos estimular o consumo. Você
Você tem os doutrinadores, e todo mundo é doutrinado, bonitinho. Você tem a propaganda feita no jornal todo dia, dizendo para você, e repetindo hoje o Daniel quando chegou, falou uma mentira repetida, a exaustão, vira verdade, inclusive que a melhor coisa que pode acontecer para o nosso desenvolvimento é o aumento do consumo. Não interessa que a gente não vai ter terra depois para poder viver nela, com esse tanto de consumo, mas tudo bem. Até lá eu já morri, não é meu problema. Você tem um poder político hegemônico. Quando você ia para a época do Estado, onde é que eram as instâncias teológicas? Os partidos. E já notaram que uma divindade sempre luta com a anterior? Qual é o maior problema do mercado hoje? O mercado quer quem de fora? O Estado, lógico. Porque o Estado atrapalha o mercado, a divindade anterior atrapalha a divindade atual. E antes do Estado, quem era o inimigo? Não, o pensamento científico. Temos que botar ordem nesse negócio, porque esse pessoal está oprimindo as criancinhas, está fazendo não sei o que. Nós temos que, esse modelo industrial tem que ser controlado e temos que fazer um acordo aqui, um contrato social. Antes do pensamento científico materialista, quem era? A igreja. E antes disso, o império. E sempre uma divindade vem substituindo a outra. Na verdade é a mesma, mudando de identidade, porque é muito mais inteligente que a gente. Minha pergunta final, que fica para as próximas semanas estudar, o que a gente faz diante disso? Porque nós estamos aqui na mesma situação que se repete desde Elias. Se Deus é o Senhor, sirva. Eu deixei a lacuna aberta aqui, né? Vamos botar a divindade de plantão. Se o mercado é o Senhor, sirva. Isso continua sendo, aqui que você pode botar o que você quiser. E sabe o que a gente fala quando mercado justo? Consumo consciente. É mais ou menos como falar assim, né? Astarote evangélico, Baal cristão. Seria tão coerente quanto falar disso. É a mesma coerência. E a questão é que o nosso coração continua no centro dessa disputa.